Olá pessoal, tudo bem? A gente hoje está começando um capítulo muito importante lá da geometria plana, um capítulo chamado polígonos. E sem muita perda de tempo, a gente vai direto para o quadro responder aquela pergunta tradicional, aquela pergunta que eu sempre faço para vocês todo início de capítulo. Afinal de contas, o que é um polígono? Vamos lá? Muito bem, gente. Para a gente entender o que vem a ser um polígono, primeiro a gente precisa entender a ideia de linhas poligonais, que é algo mais amplo. Olha só, são figuras formadas por dois ou mais segmentos de reta consecutivos e não colineares. Temos aqui uma linha poligonal aberta simples, aberta porque a origem do primeiro não coincide com a extremidade do último, e simples porque não há intersecção entre os segmentos. Olha só, aqui a gente tem uma linha poligonal fechada simples. Fechada porque a origem do primeiro coincide com a extremidade do último, e simples porque não há intersecção entre os segmentos. Aqui temos uma poligonal aberta entrelaçada, houve ponto de intersecção, e aqui temos uma poligonal fechada entrelaçada. Legal. A partir disso, a gente pode dizer que se uma linha poligonal é fechada, nós podemos chamá-la de polígono. Portanto, temos um polígono simples aqui e um polígono entrelaçado aqui. Esses dois casos, as linhas poligonais abertas, não são considerados polígonos. Legal? Olha só, um detalhe muito importante é que os polígonos simples trazem uma importância muito maior. Portanto, nosso estudo vai ser baseado nos polígonos simples, ou nas linhas poligonais fechadas simples, ok? Eventualmente, alguma questão pode apresentar uma situação como essa, e aí dentro da situação a gente analisa da melhor forma possível, aplicando as ideias dos polígonos simples, ok? Muito bem. Próximo tópico é o tópico da concavidade e da convexidade. Olha só, aqui a gente tem um polígono convexo e aqui a gente tem um polígono côncavo. Qual é a ideia básica? Se nós conseguirmos imaginar um segmento de reta cuja origem e cuja extremidade se encontrarem na região interna do polígono e um trechinho desse segmento consiga atingir a região externa, então nós estamos falando de um polígono côncavo. Observe, origem e extremidade na região interna e um trecho desse segmento atingiu a parte de fora. Olha só, a região externa. Repare que essa situação é impossível de ser imaginada aqui. Qualquer segmento de reta cuja origem e a extremidade se encontre na região interna deste polígono fará com que todo o segmento de reta se encontre também na região interna. Legal? Só para reforçar, gente, é necessário que a origem e a extremidade se encontrem na região interna. Se o polígono for convexo, a consequência é que todo o segmento vai se encontrar na região interna. Legal? Muito bem, vamos em frente. Olha só, agora a gente vai conhecer os elementos do polígono. São ideias simples, mas que a gente tem que conhecer bem. Primeira coisa, os vértices. Os vértices são justamente os pontos de encontro entre os segmentos de reta. Portanto, aqui a gente chamou os vértices de A, B, C, D e E. Muito bem. Os lados são os próprios segmentos de reta. AB, BC, CD e assim por diante. Um detalhe muito importante é que a quantidade de vértices é sempre igual à quantidade de lados. Temos também os ângulos internos, que são esses ângulos formados pelos segmentos de reta voltados para a região interna. Em geral, a gente usa a mesma letrinha para representar o vértice e o ângulo. Esse sinal aqui é um sinal característico do ângulo, ok? Muito bem, então, para o vértice A temos o ângulo A, para o vértice B temos o ângulo B e assim por diante. Ideia bem simples, ideia bem tranquila. E agora, um elemento importante
que geram uma certa confusão. Tem gente que confunde um pouco essas ideias e a gente não pode deixar de entender isso muito bem. Ângulos externos. Ora, eu já tive alunos que pensavam que o ângulo externo é o ângulo exterior. Não é isso, gente. O ângulo externo se encontra na região exterior, sem dúvida, mas na verdade o ângulo externo é gerado pelo prolongamento de um lado e o seu lado adjacente. Então, na verdade, o ângulo externo é o suplemento do ângulo interno. Só para lembrar, lá de ângulos, gente, o suplemento é o que falta para 180, não é isso? Por exemplo, se esse ângulo aqui for de 150 graus, seguramente o ângulo externo será de 30. Legal? Portanto, para a gente conseguir um ângulo externo, basta prolongar um lado. Com o seu adjacente, a gente tem o ângulo externo, ok? E não tem só esse ângulo externo, né, gente? Olha, a gente pode imaginar esse outro aqui, pode imaginar o próximo, pode imaginar mais um e mais outro. Lembrando sempre, se a gente soma um ângulo interno com o seu externo adjacente, a gente vai ter sempre 180 graus. Nós não podemos esquecer disto. Ok? Muito bem. Mais um tópico importante. Olha só. Aqui é o tópico da nomenclatura. Gente, a nomenclatura tem tudo a ver com a quantidade de lados. Olha só. 3 lados a gente vai ter o triângulo. 4 lados, o quadrilátero. 5 lados, o pentágono. Penta equivale a 5. 6 lados, o hexágono. 7, o heptágono. 8, o octógono. 9, o eneágono. 10, o decágono. 11, o undecágono. 12, o dodecágono ou duodecágono. 15, o pentadeca. Olha só, pentadecágono. E 20, o icoságono. Detalhe é que dá para a gente perceber que o prefixo tem tudo a ver com a quantidade de lados, não é? Penta, 5. Quadri, 4 e assim por diante. Portanto, o prefixo da nomenclatura tem a ver com a quantidade de lados. E a outra coisa muito importante é o seguinte: qualquer polígono que não esteja aqui nessa lista, a questão tem que explicar, ok? Por exemplo, se a gente procura no Aurélio, que é um dicionário super conceituado no Brasil, existe lá o quiliógono. O quiliógono seria um polígono de 1000 lados. Legal, mas essa nomenclatura não é oficial. Então, o quiliógono é um polígono de 1000 lados, está lá definido no Aurélio, porém, se por acaso aparecer numa prova de matemática, a questão tem que explicar. Ok? Muito bem, vamos em frente. Agora a gente vai falar sobre a soma dos ângulos internos. E aqui, só um detalhe. Gente, essa fórmula que nós vamos ver agora tem muito a ver com a soma dos ângulos internos de um triângulo. Lá no capítulo de triângulo, eu já mostrei para vocês o porquê da soma dos ângulos internos de um triângulo ser igual a 180 graus. Se você quiser dar uma conferida, é só clicar nesse link aqui, que aí você vai cair lá na demonstração de triângulos, ok? Muito bem, vamos em frente, a gente vai direto para o quadro para ver o porquê de a soma dos ângulos internos. Tem uma formulazinha bem legal. Vamos lá? Soma dos ângulos internos, gente. Olha só, aqui a gente sabe que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Muito bem. Só que se a gente falar sobre um quadrilátero qualquer, ora, um quadrilátero qualquer, a gente pode dividi-lo através de uma diagonal em 2 triângulos, e aí a gente tem que entender o seguinte, olha só, gente, esses 3 ângulos aqui, somados dão 180 graus, legal? Esses outros 3 aqui, somados também dão 180 graus. Dá para a gente perceber que se a gente somar tudo, a gente vai estar falando dos ângulos internos de um quadrilátero. Portanto, é fácil entender que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero vai ser 2 vezes 180 graus. Ok? Isso pode ser repetido através da mesma ideia
em um pentágono. Basta a gente fatiar o pentágono em alguns triângulozinhos, tais que esses triângulos, ou melhor, a soma dos ângulos desses triângulos, equivalham à soma dos ângulos do pentágono. Olha só. E não é difícil perceber que são 3 triângulos, portanto a gente vai ter 5 vezes, ou melhor, 3 vezes 180. Mais um exemplo, o hexágono. O hexágono, se a gente considera todas as diagonais partindo de um mesmo vértice, esse polígono ficará dividido em 4 triângulos, cujos ângulos internos equivalem aos ângulos internos do próprio hexágono. Olha só. Então temos aqui 1, 2, 3, 4. Portanto, a soma de todos esses ângulos aqui vai me dar justamente a soma dos ângulos internos do hexágono. 4 vezes 180. Já dá para generalizar, vocês concordam? Olha só. Para 6 lados a gente teve 4 triângulos. Para 5 a gente teve 3 triângulos. Para 4 a gente teve 2 triângulos. Portanto, a quantidade de triângulos é sempre o quê? A quantidade de lados menos 2. Não é isso? Olha, 6, aqui foi 4. 5, aqui foi 3. Então, o que é que a gente pode concluir? Se for uma quantidade n qualquer, a gente vai ter n menos 2 triângulos. Portanto, 180 vezes n menos 2. Importante que a gente entenda o porquê do n menos 2, porque aí a gente não esquece mais a fórmula. Olha só, se foram 5 lados, a gente vai ter 3 triângulos. Portanto, 5 menos 2, 3. Aqui foram 6 lados. 6 menos 2, 4 vezes 180. Legal? Então, imagine, por exemplo, se a gente vai calcular a soma dos ângulos internos de um decágono, 10 lados. 10 menos 2, 8 vezes 180. Tranquilo? Muito bem. Olha só, temos aqui um exemplo para a gente entender legal como é que isso pode acontecer. Foi dado aqui um pentágono, alguns ângulos internos, alguns ângulos externos. Veio aqui um símbolo bem legal, que é o símbolo dos 90 graus. E aí a gente vai ter que trabalhar. Olha só. Em primeiro lugar, esse ângulo aqui é o interno relativo a esse externo aqui. Lembrem-se, os dois somados dão 180 graus. Então, se aqui a gente tem x sobre 2, essa parte aqui de dentro vai ser tudo 180 menos x sobre 2. Portanto, 180 menos x sobre 2. Aqui o mesmo raciocínio, olha. Se eu já tenho aqui x menos 60, aqui a gente vai ter 180 menos x menos 60. Legal? Sempre o suplemento do outro. Muito bem. Agora, a gente vai somar tudo isso e igualar a quanto, gente? Isso nós temos que calcular. Olha só. Soma dos ângulos internos de quem? De um pentágono. Só para conferir. 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, 180 vezes 5 menos 2. Bom, 5 menos 2 é igual a 3. E 3 vezes 180 é igual a 540 graus. Portanto, a soma de todas essas parcelinhas aqui, olha, gente, tem que dar 540. E aí a gente vai ficar com uma equação gigante, olha. X mais 180, olha, x mais 180 menos x sobre 2, mais x menos 30, mais 180 menos x menos 60, mais 90, igual a 540. Legal? Temos que organizar tudo. Primeira coisa, tirar esse parêntese aqui, ó. Menos x, menos com menos, mais 60. Ok? E agora a gente vai organizar colocando todos os valores de x juntinhos. X, esse menos x sobre 2 está aqui, olha só. Este outro x está aqui e este menos x está aqui. Os números do lado de cá a gente já somou. Olha, 180 menos 30 dá 150. 150 mais 180 dá 330. 330 mais 60, 390, e mais 90, 480, ok? O 540 está aqui. Muito bem, e agora? Agora a gente vai, primeiro, simplificar x
com menos x, não é isso? E x menos x sobre 2 dá x sobre 2. X menos a metade de x dá x sobre 2. Esse 480 agora eu vou passar para o lado de cá subtraindo. E aí a gente vai ter x sobre 2 igual a 540 menos 480 dá 60. Portanto, x igual a 120 graus. Legal? Muito bem. Gente, infelizmente para esse bloco o tempo acabou. A gente viu coisas importantes. Já vimos a parte inicial, definição, algumas propriedades super importantes, soma dos ângulos internos, uma ideia super importante que a gente não pode esquecer, ok? Mas a gente fecha por aqui e no próximo bloco a gente continua a teoria. Falou? Tchau, tchau e até daqui a pouco.